pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos do maior resgate de todos os tempos. E você está na lista para ser resgatado, você e eu. Fique comigo e você vai saber direitinho sobre esse assunto e você vai gostar do que vai ouvir, tá bom? Vamos continuar junto aqui. Você está no canal Palavra Viva, eu me chamo Ellison e vamos junto até o final para entendermos sobre esse grande plano de resgate. O tema principal da Bíblia é o plano de resgate do ser humano. O homem pecou, Deus apresenta o plano de salvação e através de Jesus Cristo, que é a personagem principal da Bíblia, ela nos mostra o caminho para a vida eterna. Ela apresenta Deus como Criador, apresenta a queda do homem, o plano da redenção e o plano da glorificação. Hoje vamos falar do plano da redenção. E falando de resgate, você vê que na cidade você tem corpo de bombeiro, tem SAMU, tem outras ambulâncias de hospitais que estão em prontidão para resgatar, salvar pessoas. E você vê em catástrofes, em problemas, né? Sempre tem pessoas ali, ou pessoas mesmo que não são de departamentos assim de resgate propriamente dito, treinados para aquilo, mas as pessoas se dispõem imediatamente para ajudar o próximo. Eu me lembro que em agosto de 2010, lá no Chile, na mina, lá de extração de minérios, houve um desabamento e bloqueou a passagem de 33 mineiros que eles ficaram em uma câmara lá, né, sem ter como voltar por 69 dias. Eles ficaram 17 dias sem comunicação com ninguém. Havia pouco alimento, pouca água, eles se organizaram lá para aguentar o máximo possível, mas as pessoas na superfície começaram uma obra imediata de resgate, um plano ousado para perfurar 700 metros e alcançar exatamente o ponto onde eles estavam. Foi algo maravilhoso e a mídia acompanhou durante esses 69 dias esse trabalho que foi realmente trabalho especialista para alcançar aqueles mineiros. Depois de 69 dias, eles foram retirados com sucesso daquele local. Que extraordinário, né? As pessoas trabalhando em prol da salvação de pessoas. Mas eu quero falar de algo que é muito maior. Essas pessoas foram resgatadas, mas elas não receberam a vida eterna, receberam a oportunidade de viver com a sua família novamente. Isso é extremamente importante, mas Deus fez por nós e está fazendo por nós algo muito mais grandioso. A primeira promessa do Redentor está lá em Gênesis 3,15. Quando o homem peca, Deus disse para Adão e Eva, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este, falando de Jesus, ferirá a sua cabeça e tu ferirás o calcanhar. Primeira profecia messiânica. Então Deus apresenta esse plano da redenção para aquele casal. Provavelmente Adão ficou surpreso que Jesus viria morrer no seu lugar, porque a Bíblia havia dito, né? A ordem de Deus era o seguinte: não coma do fruto, porque o dia que você comer, você irá morrer. E naquele dia ele não morre. Por quê? Porque Jesus vai ali apresentar o plano da redenção, vai dizer para eles: eu vou morrer no seu lugar. Provavelmente Adão ficou bem intrigado com isso. Não, mas como o senhor vai morrer no meu lugar? O senhor é o Deus Criador, não pode. Adão, aceita que eu vou vir a este mundo e vou morrer por você e por toda a sua descendência, e aqueles que aceitarem serão salvos. E agora lá em Gênesis 3:21, quando fala que Adão e Eva são expulsos do paraíso, a Bíblia diz que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha só que extraordinário. Naquele momento de separação, Adão e Eva estavam vestidos de folhas. Deus falou: não, essas folhas não servem. Então ali a Bíblia não menciona, mas você indo em Apocalipse, né? Você indo lá em Pedro, você vai entender que ali provavelmente houve um sacrifício de um animal, mostrando que haveria necessidade de uma pessoa morrer no lugar deles, e aquele animal foi morto e a sua pele foi tirada. Jesus, Deus, fez peles novas e colocou sobre Adão e Eva e os vestiu. Então foi um ato de Deus, de misericórdia de Deus. Fala: essas vestes vocês não servem, eu vou colocar sobre vocês outras vestes mais duradouras e melhores, que vos irá proteger muito mais.
Então isso é muito representativo, porque ali foi feito algo simbólico que Jesus viria fazer, dar a sua vida e enfrentar esse mundo de pecado para morrer em nosso lugar. Aí Apocalipse 3, verso 8 diz o seguinte, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, se o Cordeiro for morto desde a fundação do mundo, naquele ato ali simbólico representando Cristo, João Batista vai dizer, quando vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então representava exatamente aquele cordeiro que foi morto e que através dele o nosso pecado seria retirado. Mas vamos lá, né? O plano da redenção. Esse plano da redenção, ele não foi assim, Deus pego de surpresa. Deus está lá no céu, de repente chega, olha, o homem pecou. Ixi, agora o que a gente faz? Nossa, com certeza Deus chamou todos os anjos e disse, olha, o homem pecou. E havia um plano, né? Já antes de tudo, havia um plano, se o homem pecasse, qual seria a medida que seria tomada. Então Deus apresenta esse plano, com certeza, para os anjos e desce na terra, vai dizer, conversar com Adão e Eva, e a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro 1:18 a 20, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que foram resgatados da vida inútil que seus pais levavam, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Então nós fomos compros não com ouro e prata, com coisas corruptíveis desse mundo, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Ele diz mais: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, antes que esse mundo viesse à sua existência, antes que Deus criasse o planeta Terra, o sistema solar, Deus já havia idealizado que se o homem pecasse, ele viria. Então, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1, 18 e 19. E lá em Efésios 1, 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então Deus, com amor extraordinário, já pensou lá na frente: se o homem pecar, eu vou dar a vida no lugar dele. Olha só que extraordinário, né? O pecado ele trouxe consequências gravíssimas para o ser humano. Mas a Bíblia diz em Romanos 5, 20 e 21 que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E o pecado reinou pela morte, assim também, através de Cristo, né? A graça reinará pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto a graça abunda onde houve o pecado, Deus traz algo muito maior que o pecado, a sua graça, para que eu e você seja salvo. Lá em Isaías 53, verso 5, vai dizer que ele foi traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No verso 7, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então Jesus, ele vem a este mundo, passa o que tem que passar. Ele não abre a sua boca, ele não vai ficar ali maldizendo, vai ficar falando, gritando, esperneando. Não, ele é como uma ovelha muda. E quando no momento de dor, de sofrimento, quando você grita, quando você extravasa, quando você fala, você se alivia, mas Jesus não pôde fazer isso. O peso era tão grande e ele poderia estar gritando, mas ele conteve todo esse grito, né, de dor, de sofrimento por causa de mim e de você, algo que acentua muito mais a sua dor e o seu sofrimento. Diz mais ainda, Isaías 53:11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então Jesus levou a nossa iniquidade sobre ele. Ele então promete para mim e para você uma vida em abundância juntamente com ele. Lá no poço de Jacó, no território de Samaria, Jesus encontra uma mulher e pede água para ela. Mas ele oferece o seguinte: olha, quem beber desta água do poço tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa. Deus está dizendo que Ele daria para nós uma água e essa água se tornaria uma fonte de vida eterna para mim e para você. Então, essa água não é apenas essa água do Demai ou da Copasa, ou sei lá, da companhia que te oferece água, mas a água da vida Deus oferece para mim e para você. E através desse resgate,
Nós entramos nesse buraco sem fundo, mas Jesus entrou atrás para resgatar a mim e a você e dar oportunidade para nós vivermos eternamente com Ele. Lá em Filipenses, né, 2, versos 6 a 11, fala assim que, olha, Jesus, né, ele subsistindo em forma de Deus, mesmo ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então Jesus ele veio a este mundo subsistindo em forma de Deus, mas em forma humana, e ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, não era errado ele dizer eu sou igual a Deus, porque ele diz para eles, olha, eu sou antes de Abraão. Antes de Abraão eu sou. Eu estava com meu pai, eu tinha a glória com meu pai lá no início, no princípio. Então, e João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele não surgiu aqui quando ele nasceu, mas ele já era, já existia, né? Mas ele se esvazia desse poder extraordinário que é de Deus. É um mistério como isso pode acontecer, né? Mas ele se esvazia e vem a este mundo para nos dar a salvação, morrer em nosso lugar. É algo fantástico que mal podemos compreender. Agora, veja só, da mesma forma que naquele momento de crise lá no Chile, para resgatar aqueles mineiros, uma grande multidão de pessoas se ajuntaram para fazer tudo possível para tirá-los daquele buraco com vida, e foi um grande sucesso. Também, todo o céu está em atividade para salvar a humanidade. Lá em Hebreus 1,14, falando dos anjos, a Bíblia diz: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Todos os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Olha só que maravilha. Então, os anjos estão trabalhando por nossa salvação, nos protegendo, nos guiando e nos orientando. Lá em 1 Coríntios 15, 57, diz assim: Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, graças a Deus, Deus também está, através de Jesus Cristo, nos provendo a vitória. Também diz lá em Romanos 8, 26 a 29. Também o Espírito semelhantemente nos assiste à nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, eu e você, quando oramos, o Espírito Santo sabe, olha, eu entendo o que ele está precisando. Eu entendo a dor dele. Então, eu vou transformar essa dor, eu vou traduzir essa dor, essa angústia em palavras que Deus vai compreender melhor. Então, veja só, isso é algo extraordinário. Ele é nosso intérprete, né? Aquele que sonda e aquele que sonda os corações, qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Então, o Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Então, você pede, mas o Espírito Santo entende e vai dizer conforme Deus deseja para nós. O que Jesus fez por mim e por você é incrível. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2,24: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Ou seja, ele veio e no seu corpo ele carrega no madeiro os nossos pecados, para que nós possamos abdicar do pecado, falar, eu não quero pecar, eu quero andar com Deus, eu quero seguir o caminho de Deus, o exemplo de Cristo. Então, para que vivamos em justiça, ele leva sobre si os nossos pecados, né? E lá em Colossenses 2,14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, na cruz do Calvário, Jesus, ele leva todos os nossos pecados sobre a cruz. E era uma dívida impagável que nós não poderíamos pagar. Mas ele vem e vive uma vida sem pecado e morre na cruz para que eu e você tenha vida. Olha só que algo extraordinário. A nossa dívida é quitada ali na cruz do Calvário através de Jesus, o seu sangue precioso que é derramado por todos nós. Então temos que entender e valorizar isso que foi feito por mim e por você. Agora, a salvação ela depende de obras. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para ser salvo. É claro que eu e você precisamos de obedecer a Deus, louvar o nome de Deus, mas isso não é mérito para a salvação. Vamos ver o que a Bíblia diz.
Lá em Efésios 2, 8 a 10, que é um texto muito conhecido, diz assim: olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, existe a graça, mas a fé está linkada com a graça. Sem fé você não alcança a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus nos dá o dom da fé, que apodera da graça, e nós somos salvos, não de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pode dizer, não, eu fiz mais, eu fui mais, eu dei mais, eu conquistei mais, eu preguei mais. Não, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sou salvo pela graça, mediante a fé, é dom de Deus, e não é por obra para que ninguém se glorie, mas Deus já criou obras específicas para aqueles que o aceitam, ande nelas. Que obras são essas? Obras de amor, de compaixão, de misericórdia, obras de, né, que você possa estender a mão para a pessoa, ajudar as pessoas. Isso é muito importante, tá certo? Então, é ser uma pessoa de bem. Essas são as obras que Deus quer para mim e para você, tá certo? Mas isso nos garante salvação? Eu ser uma pessoa boa? Não, certo? Eu sou salvo pela graça de Cristo. O perdão é só mediante o sangue de Cristo Jesus. E eu não posso fazer nada. Ah, Jesus fez 99%, eu faço 1%. Não, você não vai fazer nada. Ele vai dar completamente. Agora, qual a minha parte de vida? A partir de conhecer a Cristo, a Bíblia diz que eu devo ser uma nova criatura, certo? Isso é bem claro na palavra de Deus. E tudo isso que eu vou fazer deve ser um reflexo da minha gratidão pela salvação já operada em Cristo Jesus em nosso favor. Certo? Lá em Gálatas 2,16 vai dizer o seguinte: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. A lei é importante? Ela tem seu valor, mas nós não somos justificados por essas obras, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui Paulo nem fala da graça, nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, eu preciso de ter fé em Cristo para que eu receba a sua justificação. O que Adão e Eva recebeu lá, né, aquelas vestes, as vestes, né, que eles recebem, também essas vestes eu preciso receber de Cristo. Que não é a minha veste de folha que vai resolver, não. É as vestes que Cristo preparou para mim. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, alguém que quer ser salvo mediante obras, ele está totalmente enganado. É igual tomar cibalena para resolver uma cirurgia enorme que te abriu de baixo em cima. Não vai resolver nada, certo? As obras, ela tem seu valor, mas ela nunca foi especificada, ou seja, o seu objetivo para nos salvar. Se as obras salvassem o ser humano, Deus falava, olha, faça isso e isso, você vai ser salvo. Mas, por outro lado, Jesus fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, né? Entre em aliança comigo. Porque é uma resposta de amor. A obediência a Deus, não um mérito para ser salvo, tá? Precisamos entender isso, né? Jesus fala lá na Santa Ceia, quando ele apresenta o vinho, ele diz: olha, isso é o meu sangue, representa o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Então, o sangue de Jesus nos redime de nossos pecados. Não é as nossas obras que nos pagam o pecado, mas o sangue de Jesus que nos perdoa e nos purifica. Sem o sangue de Jesus, poderíamos ter as melhores obras, fazer as melhores coisas, não adiantaria nada. Mas como podemos obter a salvação? Como vamos alcançar a salvação? Olha só, 1 João 5,11 diz o seguinte: esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu, certo? E lá em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Ou seja, o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte, mas Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, existe dois salários, duas recompensas: a morte eterna para o pecador transgressor que não aceitou Cristo e a recompensa eterna, a vida eterna para aqueles que aceitam gratuitamente o dom da salvação em Cristo Jesus. Então, e João continua, 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, se eu tenho Jesus, eu tenho a vida eterna. Se eu não tenho, eu não tenho.
Simples assim, entendeu? Se eu aceito a Cristo, o que ele fez por mim, como remissão dos meus pecados e o que pagou na cruz dos meus pecados, eu tenho a salvação. Se eu não aceito Jesus, o seu sacrifício, né, de remissão para me perdoar os pecados, então eu quero fazer as minhas obras para ser salvos, então eu não vou alcançar a salvação. Hebreus 5:9 diz que Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, a obediência a Jesus por amor é algo muito importante nessa caminhada, tá? Eu aceitei a Cristo, fui perdoado por Ele e agora eu preciso de caminhar com Ele em obediência e saber o que Ele quer que eu faça. Eu não posso andar exatamente como o mundo anda, vestir como eles vestem e ir em todos os lugares que quero. Não, eu preciso de entender qual é a boa e agradável vontade de Deus, conforme Romanos 12:2. Alguns passos, né, que são importantes para a nossa salvação. Embora todas essas coisas não salvam, é quando eu entendo que Jesus morreu por mim, pagou o preço da minha salvação na cruz do Calvário, agora de forma de gratidão, uma forma submissa a Deus, eu vou procurar fazer o que Ele me pede, tá? Primeira coisa, eu preciso de aceitar Jesus como meu salvador pessoal, Atos 4:12. Eu preciso de arrepender, né? Arrependei-vos dos seus pecados e confessai, né? E eu tenho que me arrepender, Senhor. Tudo que eu fiz no passado que eu pequei, eu peço perdão, eu confesso a Ti. Eu não tinha conhecimento, eu quero ser salvo. O arrependimento é muito importante. Confissão dos pecados, você arrepender e confessar, tá certo? Não adianta arrepender, não confessa, não deixa. Não, você sabe que a coisa era horrível, era feia, fez coisas desastrosas, mas você vai a Jesus pedir perdão e Ele vai perdoar. João 14:15, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, que é muito importante, a obediência, né? E Jesus mesmo disse, aquele que me segue e obedece o que eu me mando. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então isso é extremamente importante. E João 3:5 vai dizer sobre o novo batismo, o novo nascimento através do batismo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, quem crê é batizado. Quem não crê fala, não, não creio, eu não vou ser batizado. Por que eu vou ser batizado se eu não creio? Porque o batismo é uma prova, uma evidência, né? E não adianta também ir lá batizar por batizar, porque não vai resolver nada, batismo por batismo, né? Mas se eu entendi que eu preciso de entregar a Cristo a minha vida e mostrar diante de todas as pessoas que eu agora fiz uma aliança com Deus, essa aliança começa através do batismo. Da mesma forma, quando você casa, você vai lá diante né, do sacerdote e você ali, diante das pessoas, efetivamente é casado, né? Da mesma forma, com Cristo, você coloca a sua aliança para dizer para a esposa e para todas as pessoas que agora você é casado, o batismo também sela essa aliança quando você aceita Jesus Cristo. E a Bíblia, estudar a Bíblia é algo extremamente importante, porque em João 5:39 vai dizer o quê? Jesus, quando fala com os fariseus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que você seja ricamente abençoado. O resgate está em andamento. Não fique fora desse grande plano, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixe seus comentários aí no nosso canal, tá? Curte o vídeo, se inscreva no nosso canal se não for inscrito. E um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.